Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma manhã de meditação, um momento de reflexão que nós fazemos sempre neste momento, nesse horário, no sábado de manhã, da obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, ainda continuando o item necessidade de valorização, mais propriamente a respeito da humildade. Estamos conversando a respeito da humildade. Esta postura, que, como nós sempre falamos, estamos aqui falando na teoria, Ninguém aqui, nenhum de nós temos problema com a humildade, então nós vamos conversar na teoria, Se nós tivéssemos esse problema, como nós reflexionaríamos sobre ele, Então nós vamos trabalhar essa ideia dentro do contexto aí de formando a nossa condição interior para esse sentimento. Então a gente estava verificando na aula passada a respeito da humildade, que ela é uma conquista da consciência, Sendo uma alegria interior, um estado que o espírito experimenta de grande alegria interior diante dos enfrentamentos. O homem humilde é sempre alegre, é sempre festivo, não exteriormente, mas interiormente. É alguém que está sempre bem, que está sempre sereno, apesar de qualquer problema, de qualquer situação de frente. Mas não porque seja aí um aloprado, Alguém que não tenha consciência da vida, não entenda a dificuldade dos problemas, mas ao contrário, alguém que compreende e tem valores suficientes que sustentem a sua paz. Porque na verdade o que a gente sempre busca? Compensações, como nos ensina a doutrina. A gente só é feliz se estivermos compensados, Se a gente estiver recebendo alguma coisa, se alguma coisa estiver sendo direcionado a nós. Dificilmente conseguimos ter paz, termos tranquilidade no meio de tormentas ou de problemas onde nós de nenhuma maneira estejamos ali retirando nada. Ou pelo contrário, estamos perdendo alguma coisa, estamos dentro de um constrangimento qualquer. Ou até mesmo no dia a dia, nos procedimentos naturais de cada dia, Porque perder a paz, muita gente perde a paz sem ter problema nenhum. Tem pessoas que não conseguem manter o seu equilíbrio, sua serenidade, apesar de não ter problema aparentemente algum. Isso a gente entende, que quando o espírito não tem problemas presentes nenhum, e mesmo assim ele não consegue permanecer em paz, isso quer dizer que de alguma forma o seu passado está muito presente. Os ecos do passado, os gritos das experiências mal sucedidas do ontem, os fracassos, os não enfrentamentos, eles redundam em experiências amargas para o futuro, que a gente é convidado, não é obrigado, a experimentar. Mas esse convite é feito principalmente pela consciência, que não nos autoriza a sermos felizes até que a gente não equacione, não resolva essa problemática que gerou aquele distúrbio, aquele desconforto no momento presente. Quando a gente fere alguém, por exemplo, naquele momento, por causa do nosso orgulho exacerbado, a gente acha que não tem problema nenhum, pede desculpa. Claro, reconciliar com o outro é bom, e Jesus aconselhou isso. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. A reconciliação é boa, mas a ação negativa, ela fica gravada nos recônditos da alma, aguardando uma reparação. Aquele processo necessita de uma reparação. Ou seja, o espírito precisa tomar consciência do que ele criou. Então essa é a dinâmica divina da reparação. Que a gente precisa tomar consciência do sentimento que a gente gerou no instante que estava cometendo o mal. Tanto no coração do outro, quanto no próprio coração. Para entender que aquilo não é bom. Se a gente não tomar contato com esse sentimento que a gente criou, a gente não vai deixar de repeti-lo. Sempre que formos contrariados ou sempre que alguma coisa não for bem, a gente vai reagir da mesma maneira outra vez. Isso pela eternidade. Mas quando o espírito é convidado pela própria consciência a tomar contato com o mesmo sentimento que ele criou, isso não é castigo, isso não é imposição divina, mas é uma necessidade da alma para perceber a dimensão do mal que ele criou. E aí a pessoa muda, Aí o espírito muda. Agora, há formas de mudar, há formas de fazer isso pelo amor, e quando o convite do amor não dá certo, Quando o espírito não atende ao convite do amor, a gente sabe que a pessoa acaba experimentando constrangimentos e dificuldades para resgatar as proporções de novo dos seus sentimentos. Ferir o próximo é um delito gravíssimo diante da lei de Deus.
É um delito muito grave. Porque uma das leis, e a maior lei divina, é a lei de amor. E Jesus disse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Dizendo que toda vez que de alguma maneira eu transgredir esta lei de amor com o meu semelhante, eu acabo criando um desconforto muito grande para mim. Para que eu entenda que o sentimento maior que nós vamos ter que desenvolver é o amor. E a direção para a felicidade é o amor. Então o Espírito passa por esse processo. E um dos grandes escolhos nesse caminho, um dos grandes troncos na estrada, né, quando a gente vai caminhando, é justamente a falta de humildade. O nosso orgulho, né, ele tem sido exacerbado demais, ele tem sido inimigo das nossas melhores causas, né? Quanta gente, de alguma maneira, nesse mundo, tem feito perder projetos grandiosos de vida, nobres, por causa do orgulho. Porque como as coisas não acontecem como nós gostaríamos, o que a gente faz? A gente sai atirando para todo lado, sai machucando as pessoas, sai abandonando tudo, sai ferindo, sai, né, criando embaraço, quando não até fazendo mal. Naqueles momentos de histeria, né, momentos exacerbados da nossa emoção, a gente pode inclusive ferir as pessoas, pode fazer até mal mesmo, né? Pode destruir atividades nobres, coisas nobres, que depois vai ficar na nossa condição consciencial de resolver. Mesmo que os outros nos perdoem, mesmo que as pessoas, que a gente consiga se redimir diante do outro no sentido dele entender o nosso posicionamento, a consciência nos chama às contas, né? Isso tudo para quê? Para que a gente atinja um nível de humildade suficiente que nos coloque na condição do ensinamento de Jesus. Ele que foi o homem mais humilde que passou por essa terra. Teve todas as oportunidades de bradar, de gritar, de se defender, de fazer coisas assim que o tirasse daquela condição ali do seu julgamento, aquele julgamento injusto onde ele esteve, e ele não disse nada. Ele manteve-se incólume, tranquilo, entendendo a ignorância daqueles que o feriam. Ele sabia que eles não podiam ter outra compreensão da vida, senão aquela que estavam tendo. Eram espíritos ignorantes, né? Esse entendimento a gente não tem com relação aos outros. Quando alguém nos fere, imediatamente a gente desfere uma reação contrária, né? Ou quando a pessoa não age, reage, ou quando as coisas não são para conosco como nós gostaríamos que fosse, o que a gente faz? A gente reage de maneira indevida. Nós agimos de maneira inoportuna e acabamos por fixar o que os espíritos em outros momentos dizem, chamam desgostos, né? A gente cria desgostos na alma, coisas que vão nos trazer profundo constrangimento emocional depois. Aí a gente reencarna e começa a experimentar estados emocionais alterados sem saber por quê. Uma depressão pertinaz, que a gente não sabe de onde vem a causa, não está tudo bem, olha para a vida, está tudo certo, né? Olha para as coisas, não tem nada errado, mas fala, meu Deus, mas por quê, né? Ou se falta alguma coisa, aquilo não é realmente um motivo grandioso para o sentimento da gente. Fala, por que será que eu experimento esse desconforto? Por que será que essa dorzinha lá dentro, essa angustiazinha fica me corroendo, me atormentando? E a gente não sabe de onde é que vem essa coisinha lá dentro, né, que fica mexendo com a gente. Isso são os ecos, né? Os ecos da consciência, chamando a gente ao restabelecimento do sentimento. Tudo é o sentimento. O homem é basicamente o seu sentimento, né? Então, quando o sentimento é nobre, quando o sentimento é elevado, quando o sentimento é um sentimento que toma forma dentro das proporções do amor na criatura, ela, apesar de qualquer dificuldade, ela é uma pessoa serena, tranquila, e olha aos outros com entendimento, com tranquilidade, com harmonia, e dá o direito ao outro de ser o que ele quer, o que ele tem que ser. Essa é a filosofia do Chico, né? Como nós comentamos muitas vezes. Mas o Chico não fazia isso para aparecer para ninguém. O Chico fazia isso e vivia dessa forma, tanto que era um homem bom. Uma pessoa não pode dissimular essa condição por muito tempo. Alguém que pareça humilde não parecerá por muito tempo. Em algum momento ela vai ser desafiada e nesse desafio ela vai perder a sua tranquilidade. Não tem jeito. Ela vai chegar um momento em que ela vai deixar de... Porque não é espontâneo, né? O que não é espontâneo tem que ser vigiado. E a vigilância, né, não é todo... Exatamente. Quando é espontâneo, não tem limite.
A pessoa ela é daquela forma, né? Agora, quando ela parece ser, isso é perigoso, né? É perigoso. Tem um amigo meu que ele é tapeceiro e ele tem uma tapeçaria numa rua bem movimentada. E num determinado uma pessoa sofreu um acidente de trânsito ali, tal, com um veículo, né? Acho que foi uma moto, bateram na moto dele, mas ele disse que não estava correndo, que ele estava na velocidade dele normal, tal. E o tapeceiro, que conhece muito ele, falou assim: bom, eu não sei, eu sempre vi esse cara correndo um pouco, né? Mas não, você está dizendo que tal. Aí ele falou assim: bom, e como o cara viu ele do lado e ele ouviu, e o tapeceiro ouviu o rapaz dizer, que era amigo dele também, o rapaz ficou assim, ele falou assim: ó, durante algum tempo, toda vez que ele passava na frente da minha tapeçaria, ele passava devagar com a moto dele. Sempre que ele vinha, eu percebia que ele vinha chutado lá em cima. Quando chegava ali na frente da tapeçaria, ele passava devagar e cumprimentava, como dizendo assim: ó, eu ando devagar, hein? Eu tô devagar. E passava por ali. Até que um dia ele falou assim: não sei o que aconteceu, passou uma moça na outra calçada e ele virou o rosto para olhar para a moça e esqueceu da tapeçaria. Passou como um raio pela tapeçaria, como ele sempre costumou andar. Quando ele estava lá embaixo, o tapeceiro percebeu que ele deu uma olhadinha no retrovisor assim e falou: vixe, agora já foi, agora não tem jeito, né? É mais ou menos assim. Quando o sentimento é verdadeiro, a pessoa ela é o que ela é sempre. Mas se ela estiver dissimulando, vai chegar um momento em que não tem jeito. Toda aquela calmaria que ela aparenta vai cair por terra. Então o homem humilde ou é, né? Não parece ser. O Chico era humilde. Era um espírito que durante toda a sua vida, se você pegar todos os relatos a respeito da vida dele, ele sempre foi a mesma pessoa. A despeito de qualquer dificuldade que tentaram criar para ele, ele superou-as todas sem ferir a ninguém. Essa é a nossa dificuldade. O que mais caracteriza a falta de humildade da gente? É conseguir transitar para a vida sem ferir a ninguém. Sentir desconforto é muito natural. Ninguém vai passar pela vida não sentindo nada. Isso aí só se a gente fosse um anjo sublimado que estivesse acima dos problemas terrenos. E nós não somos. Mas emitir reações que manifestem esse desconforto de maneira a ferir os outros, aí já é um descontrole nosso, né? Já é o orgulho exacerbado. E é esse orgulho que, quando ele exacerbado faz a gente ferir os outros, fazer o que não deve, que geram os nossos desconfortos nas existências futuras depois. Na própria também. Na própria vida também. Há histórias muitas que vocês conhecem, a gente conhece também, de pessoas que foram muito duras uma vida inteira. Depois amargaram um final de existência com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muito desespero, alguns até a loucura. Perderam completamente a sanidade. Porque a pessoa vai destrambelhando os seus equipamentos mentais. Ela vai descarregando cargas deletérias sobre a sua mente, sobre o seu espírito, sobre o seu corpo, né, espiritual, de tal forma que o futuro é um futuro bastante agonizante, bastante doloroso. De asfixia moral, né? O espírito se sente asfixiado pela falta de moral, pelo desespero que ele criou. Então é preciso que a gente crie o que agora nessa parte aqui a Joana vai falar. Ó. Jesus, na condição de excepcional psicoterapeuta, recomenda a vigilância antes da oração. Então é preciso que a gente preste atenção nas nossas ações, que a gente comande a nossa vida, né? A gente é comandado. Muitos sentimentos pequeninos comandam a gente reage de inopino, ou seja, alguém cutuca e a gente responde. Uma situação se apresenta e a gente reage como dá. Então Jesus recomenda a vigilância antes da oração. O que é a vigilância? É a contenção. É a contenção. Se eu quero mudar um hábito, o primeiro procedimento que eu tenho que tomar para mudá-lo é contê-lo. Senão fica aquela coisa, né, de a pessoa querer deixar de beber bebendo, deixar de fumar fumando. Né? Eu estou diminuindo, mas nunca chega no mínimo, né? Tá sempre diminuindo e nunca deixa. Então, o vício precisa ser combatido com a vigilância. A vigilância vem antes da prece. Pode falar. Não, é a questão que você colocou da humildade. A pessoa é ou não é, né? E aí a questão da contenção. Não existe nenhuma escala dessa humildade, porque não tem aquele... Assim, sem simulação, né? O dissimular
seria uma escola, né? Claro, lógico. Mas aquela, assim, aquele que é mais ou menos humilde de acordo Sim. com a sua evolução, em escala. Mas essa é a nossa condição. É um passo que a gente vai dar, é uma escada que nós vamos subir um degrau de cada vez, né? Com certeza. E a Terra não é o final dessa escalada. Esse é o mais, assim, que pode parecer desanimador, né? A pessoa fala, quer dizer que eu não vou, mesmo que eu me esforce uma vida inteira, eu não vou me tornar humilde na Terra? Olha, na Terra, completamente humilde, não. Mas a gente vai criar boas condições para essa humildade perene e perfeita nascer, né? Então a gente é um degrau de cada vez. Tá, mas então quer dizer que ele pode, assim, digamos assim, de repente ele parece humilde, mas pode ser que ele realmente seja um pouco humilde, tem horas que ele... Não, eu não estou nem falando com relação aos outros, estou dizendo da pessoa para com ela mesma, né? Se você está lutando para ser humilde é uma coisa, aí realmente você parece ser humilde, mas está lutando para ser humilde. É uma coisa, eu estou trabalhando para compreender as pessoas, para aceitar as coisas como elas são, para trabalhar sem lamentar, para construir sem blasfemar contra Deus. Tal. Então esse trabalho interior que eu estou fazendo honesto, isto tem um efeito sim, e muito grande. Tanto que ao cabo de muito tempo, esse ensaio que eu vou fazendo para alcançar o sentimento já é de grande valia. Já me torna uma pessoa serena. Ao ponto das pessoas me olharem e me acharem humilde, me acharem sereno. Olha só como é sublime. Só esses ensaios que a gente faz já muda a gente significativamente. Isso aí a gente, por enquanto, parece ser, mas já é efetivo para quem sente, para quem está olhando para a gente e quem convive com a gente. Porque se é honesto, se a sua luta é honesta, o que você irradia também é honesto. Eu estou irradiando a minha luta, irradiando o meu esforço, irradiando a minha vontade de ser melhor. Agora, o hipócrita não. O hipócrita só aparece. Por dentro ele quer matar, né? Fala assim, nossa, você tem que suportar essa criatura. E tá ali, né? Oi, meu amorzinho, né? Oi, querida. Estende a mão, né? 3 beijinhos com a faca nas costas, né? Esse é o hipócrita. Esse nem para ele mesmo, nem para os outros. A outra pessoa sente, é falso. A pessoa olha para cá e fala assim, ô, criatura falsa. Por quê? Porque não irradia, né? Agora, eu não sou nada humilde, mas estou trabalhando, estou lutando, estou fazendo esforço, estou criando um ambiente na alma de humildade, uma luta imensa. Não, eu tenho, coitado, é uma pessoa difícil, olha lá, eu sei que ela é mal-humorada, eu sei que ela fala o que vem na boca, mas coitado, está doente, é uma doente da alma, eu preciso compreender, esse esforço de compreender o outro, de trabalhar essa humildade no coração, cria uma irradiação tão positiva e tão benévola que as pessoas entendem realmente como paz e como humildade. Quem olha e sente, fala, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, porque a luta é honesta. Né? O problema é a hipocrisia, aí complica, né? O hipócrita, esse não engana ninguém, né? A gente vê muita gente, pessoas que aparentam, mas que no fundo você olha e fala assim, só por Deus, né? Quem acredite, quem quer acreditar que acredite, né? Mas a gente percebe que não é verdadeiro. Mas a pior vítima desse procedimento da hipocrisia é a própria pessoa, porque ela mesma dissimula, faz um esforço supremo para parecer o que não é e depois tomba exausta, né? No meio da sua agonia, no meio do seu sofrimento. Quando está sozinha, sofre terrivelmente, porque teve que suportar o que não queria suportar, teve que aguentar o que não queria aguentar, teve que engolir o que queria falar e não pôde falar, e depois ela se odeia por isso. Mas eu tinha que ter dito isso, mas eu tinha que ter matado ela, eu tinha que ter botado fogo no cabelo dela, eu tinha que ter cortado os pés dele, eu tinha que ter botado o carro em cima dele. Quer dizer, esses sentimentos que a pessoa experimenta na intimidade depois, faz ela sofrer terrivelmente. Aí ela tem que depois criar todo um teatro outra vez, para se apresentar para os outros de novo. Quer dizer, isso é revoltante. E não é para o outro, é para a própria pessoa. Ela sofre terrivelmente com isso, né? Mas que você disse, realmente. Oi? Aí ele também o puxa. Também, aí tem, se nós formos avaliar esse comportamento, isso vai ao infinito, né? Pode falar. Esse trabalho que a gente faz para a gente procurar assim, se amoldar dentro da humildade, a gente tem que fazer com a gente mesmo, não adianta a gente querer fazer para os outros. Outra Isso. Pessoa, querer ser humilde também. A gente tem que compreender que ser bom é bom ser bom, né? Não é bom parecer bom. Então, por que eu quero ser bom? Porque é bom para mim, porque ser bom vai me trazer um benefício de alma, vai me tornar uma pessoa mais serena, vai me tornar uma pessoa mais tranquila e mais feliz, né? Então, a gente procurando ser a gente, automaticamente, o que está em volta da gente acaba também sugando um pouco daquele exemplo para ele mesmo. O que você irradia, você compartilha, né? A nossa vida é compartilhada, nós não conseguimos viver esse mundo sozinho, mesmo que queira, não tem jeito.
Mesmo que você queira viver só, não tem como. Então, eu me lembro que eu falei numa palestra esses dias, a pessoa fala assim, bom, eu não estou suportando ninguém, eu quero ficar sozinho, né? Seria possível se você pudesse dizer a você mesmo, fique aí, e fosse para lá sozinho, sem você. Mas como você não tem como se dissociar de si mesmo, não tem como ficar sozinho. Você fala, fica você aí que eu vou para lá. Mas alguém que consegue dissociar-se de si mesmo? Não. Então aquele mal-estar que a gente está experimentando, a gente vai levar junto para onde vai. Então não tem jeito, né? Então por isso que parecer bom ou parecer virtudes, aparentar virtudes, não faz bem para quem aparenta. Porque não planifica, né? Não adianta. Para onde você vai, tudo que você é vai com você também. Né? Não tem jeito. Então, a Joana recomenda, né, lembra o pensamento de Jesus que ele pede para a gente fazer a contenção antes. Ou seja, eu preciso parar de fazer as coisas ruins. Parar de tomar atitudes erradas. Para quê? Para que eu comece a trabalhar o sentimento. Então, a contenção é o primeiro plano. Senão, a oração não tem efeito. Porque o Espírito precisa criar um ambiente na própria alma para orar. Né? Senão, fica como a colocação do Cristo, né? Olha os fariseus, eles ficam lá no templo batendo no peito, gritando, fazendo suas orações públicas, quando na verdade são sepulcros caiados, são bonitos por fora e podres por dentro. O próprio Cristo falou, né? A oração só tem efeito quando é feita num ambiente de muita honestidade, dentro dos verdadeiros propósitos. Não é da perfeição, nós não somos perfeitos, mas tem que haver honestidade de propósito. Senão, como é que a minha oração vai fluir, ela vai emanar benefícios para mim mesmo e conseguir alçar as alturas infinitas, onde as entidades venerandas, onde os espíritos perfeitos vivem, para eu conseguir uma planificação. Como que eu vou conseguir isso? Não vou. Eu me lembro de um autor espiritual que ele diz que muitas vezes as nossas orações não saem de dentro do nosso quarto, do nosso aposento. Elas não conseguem, né? Elas não conseguem alçar voo. Não ultrapassa o teto, né? Fica por ali mesmo, ou seja, a gente não consegue levantar voo com a prece, né? E tem um poeta, o poeta que escreve inclusive pelo Divaldo Pereira Franco, chama Rabindranath Tagore, um indiano, e ele fala que ele desejava estar nas asas da prece para que ela o transportasse às alturas infinitas. Por quê? Porque a prece deve conduzir a gente até o móvel da nossa prece, que é Deus, que é Jesus, que é os Espíritos venerandos. Ela deveria transportar a gente. Mas para transportar, a gente precisa criar um clima interior para isso. E a contenção das coisas ruins, das coisas erradas, das coisas infelizes, é o primeiro passo para isso. Porque senão a minha oração não tem sentido, né? Como é que eu vou pedir para Deus paz, pedir para Ele me ajudar a resolver um problema, pedir para Ele tranquilidade, pedir harmonia, saúde, se eu estou conspirando contra tudo isso? Eu mesmo sou o autor das minhas próprias dificuldades. Como é que eu vou pedir isso para Ele? Senhor, me dê paz. Aí Ele fala, é só você calar sua boca. Pare de falar da vida dos outros. Pare de dizer o que não deve. Pare de pensar mal dos outros. Pare de tumultuar onde você está. Pare, um monte de placa de pare. Como é que a gente faz? Então, se eu não crio a contenção, não tenho autoridade moral para orar. E essa oração não tem efeito. Porque ela surge dentro de um clima, né, de insatisfação, de dificuldade interior, sem nenhuma condição. Eu sou o primeiro a ter que fazer alguma coisa por mim mesmo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Eu primeiro tenho que fazer a minha parte, né? É a contenção. Passo a conter os meus impulsos infelizes. Vai escapar alguma coisa? Vai. A gente vai errar muito, mesmo dentro do processo de profunda honestidade e de contenção. Nós vamos errar porque a gente é imperfeito. Mas a honestidade de tentar alcançar esse estado interior vai fazer com que a gente crie condições para ir dilatando cada vez mais, e ficar apenas as coisas imperceptíveis. Pode falar. Eu não sei se acontece com as outras pessoas, mas eu, às vezes, quando eu olho, eu estou assim, né? Eu vou no meu quarto, sento, elevo meu pensamento, começo a orar, às vezes até com uma determinada pessoa que está precisando e tal, e de repente eu sumo, eu não sei quantos segundos que eu fico assim, tudo eu volto. Essa oração é válida do mesmo jeito? Se você não dormiu, é. O problema é que às vezes a gente dorme, né? Eu tenho um amigo que ele diz assim, olha, na reunião mediúnica eu desdobro. Eu falo assim, você dorme, criatura. Ele diz que desdobra. Eu sei, estou brincando. Eu elevo o teu pensamento
pensamento que você parece que você sai de você. Sim. E depois você volta. Então, só que a prece, ela precisa ser profundamente consciente. Você precisa consciente. Você tem que participar dos estágios mentais que você vai criando com as palavras e com o sentimento que você vai elaborando. Porque a prece, ó, eu ia falar agora, nesse sentido, ela é o autoencontro, né? É o momento onde o Espírito propõe encontrar-se consigo mesmo. Na oração a gente se despe de todos os convencionalismos e ali a gente é quem a gente é. Então é o autoencontro. Então tudo que você elabora durante a prece precisa ser consciente. Você precisa estar consciente da, né? Senão é que nem aquela menininha, né? Senta para orar, mamãe mandou orar. Bom, o mesmo de ontem assim seja, tu dorme. Acabou. Mesmo de né? Pronto. Dormiu. Então, não pode. O desdobramento não está impedido dela, tá? Não está. Ela está ainda em oração. Sim. Mas o problema é que na maioria das vezes não é o desdobramento, né? Às vezes é uma fuga mesmo da gente. Fuga por causa de não querer fazer o autoenfrentamento. Como a prece é um autoencontro e é um momento onde a gente não tem como dissimular nada da gente mesmo, é impossível que a gente faça isso, mesmo que não seja consciente. Então, às vezes, o espírito tende a querer fugir daquele momento de oração. Ele não quer ver nada, não quer fugir. Porque quando eu peço a Deus, Senhor, eu preciso de paz. Na verdade, a consciência, lá onde eu não posso visualizar, ela abre muitos painéis onde eu crio essas dificuldades que me tiram a paz. E eu não quero enxergar aquilo. Então, na verdade, eu fujo. Eu crio o momento da oração, mas não estou presente nele. Eu fujo me escondo dentro da minha mente em algum canto por aí, dou uma fugida para não enxergar isso aí, né? Porque a alma irradia para si mesma. Existem espelhos gigantescos, horríveis dentro da alma, né? Aqueles espelhos terríveis que ficam jogando imagens para a consciência de tudo o que a gente cria. Então, no momento da prece é um desses momentos onde a gente é obrigado a ver. E mesmo que não esteja passando na mente e sendo perceptível, a alma está sendo exposta. Na oração nós ficamos expostos. Ninguém consegue ocultar-se no momento de prece. Por isso que os espíritos chamam isso de autoencontro, porque a pessoa não consegue ocultar-se. Ao criar o ambiente da prece, ela está abrindo uma infinidade de espelhos que vão começar a refletir tudo que ela é, tudo que a gente é. E esses espelhos mostram exatamente o que está acontecendo conosco em verdade. Para quê? Para que a gente crie um ambiente verdadeiro de prece, né? Enxergando e não tenha vergonha realmente de quem a gente é, das nossas dificuldades. Não tem problema ser o que a gente é. A única coisa é que nós não devemos permanecer como estamos. Devemos trabalhar para mudar esse contexto, para sair desse quadro, né? Então, o que a gente fala? O que a Joana ensina, né? A Joana de Anjos ensina no momento da meditação. É fazer a meditação sem auto-julgamento. Fazer a meditação contemplativa. Aquela de ter a coragem de observar os nossos defeitos ou aquilo que a consciência abrir, né? Uma hora a gente vai recordar de novo os passos daquela meditação que ela ensinou. Por quê? Porque é um momento em que você observa as coisas. Para poder elencar, né? Anotar aí numa ordem cronológica o que a gente vai fazer com cada um daquelas dificuldades que a gente precisa transformar e modificar. Então a prece, ela propicia exatamente esse momento, que é um autoencontro. O espírito não pode fugir-se de si mesmo. E olha só como a lei divina é maravilhosa, né? Por que Jesus falou da oração? Por que ele ensinou a prece? Porque a prece é um recurso valioso de autoencontro. É um momento de avaliação sublime. É na oração, mas não a prece maquinal, né? Pai nosso que estás no céu, não. Isso aí a gente pode até usar depois que orou, depois que terminou a nossa conversa com Deus, a gente pode concluir com o Pai Nosso, com aquilo que a gente acredita. Mas, em princípio, é uma forma da gente se colocar como é para Deus. Olha, Senhor, está acontecendo isso comigo. Eu estou com essa dificuldade, eu não estou conseguindo trabalhar isso. Me ajuda, me fortaleça, né? Mas aí, nesse momento, há uma exposição, né? O autoencontro, a gente se vê como é. E se eu não estou fazendo nada em meu benefício, a minha prece soa para mim mesmo, não é para Deus, como algo que não é verdadeiro, né? Como algo que não é verdadeiro. Por isso que aí a gente, às vezes, como você falou, a gente pode fugir, não é dormir não, mas é criar momentos de ausências mesmo, entrar em processos de nulidade, tentar esconder-se de si mesmo, ou dormir. Tem gente que diz assim, eu não consigo orar, porque eu começo a orar e eu durmo. É a mesma coisa. São fugas. A gente não quer encontrar-se, não quer se ver. Então faz o seguinte, mas então eu não posso orar à noite, porque toda vez que eu oro à noite acontece isso. Então ora de manhã, acabou de levantar, respira, toma o seu café, vai lá, senta e faz a sua oração.
né? Deve orar. À noite deve orar também, porque a gente tem que se preparar para o desprendimento, né? Quem fica no corpo? A gente desprende do corpo enquanto dorme. Ninguém fica no corpo. Agora, o que a gente vai encontrar do outro lado? Quem a gente vai encontrar do outro lado? Que ambientes espirituais a gente vai visitar enquanto está dormindo? Depende do direcionamento que você deu ao seu coração, ao seu pensamento e ao seu sentimento, né? Que direcionamento eu dei, né? Quando eu fui dormir. Eu me lembro da observação do Dr. Luiz Carlos uma vez, que ele disse assim: dormir sem orar é comprar um bilhete na estação de uma estação de trem sem dizer para a pessoa que está vendendo para onde a gente quer ir. Pega um bilhete qualquer e entra, e aí, onde o bilhete estiver indicado, a gente vai parar. Ou comprar, ou entrar no trem sem bilhete. Onde ele parar, a gente desce, né? Vai descer onde? Aí a pessoa acorda: nossa, eu tive um pesadelo terrível, né? Nossa, eu fui num lugar horroroso. Acorda tudo, né, transpirado, todo molhado, aflito, angustiado. Existem dois tipos de sonho, né? Ou de sono, que é o sono da própria memória, o sonho da própria memória, onde o espírito desprende-se e as suas preocupações o retém dentro da própria memória, a tentar equacionar os problemas do dia a dia, né? Aquela pessoa que sonha que está trabalhando, sonha que está resolvendo um problema, continua trabalhando durante a noite, depois, além do trabalho aqui do dia, continua. Ou aqueles sonhos reais, que são chamados as viagens espirituais, onde a gente sai do corpo e vai ter contato no mundo espiritual. Mas essas viagens também podem ser de dois tipos, né? Podem ser boas ou podem ser ruins. Depende do sentimento, né? Do controle do pensamento e do sentimento. Então essa contenção ela é muito importante. Por quê? Porque o momento de oração é um momento de autoencontro, né? E a humildade é um autoencontro. O que é a humildade? A humildade é o sentimento que leva a gente à nossa condição real, ao ser eterno que somos todos nós, filhos de Deus, irmãos, que não dá o direito a gente de agir para com os outros de maneira leviana, de maneira a aproveitar-se dos outros, a criar embaraços para o relacionamento com o outro, porque somos todos irmãos e devemos viver como irmãos. Agora, compreender as fraquezas dos outros não é apenas um dever, é uma disposição de alma que a gente precisa criar para aprender a conviver com a gente mesmo também. Porque toda vez que eu não consigo compreender e aceitar as fraquezas dos outros, também não compreendo e não aceito as minhas. E acabo sendo o quê? Acabo sendo acicatado, machucado pela minha própria consciência, que não me deixa em paz, né? Mas tudo isso por quê? Porque a gente ainda vive de compensações. Nós precisamos, por enquanto, ainda de compensações. A gente necessita de alguma coisa que venha do outro, que nos enalteça, que valorize a nossa vida, que valorize as nossas ações. Mas nós aprendemos nesse capítulo que a única coisa que vai nos enaltecer, que vai nos compensar de alguma forma, que vai nos trazer plenitude, é o que a gente fizer, não o que a gente receber dos outros. Por isso, o mandamento de Jesus: ama o teu semelhante como a ti mesmo. Ele não pediu assim, depois que você for amado, aí você ama também. Ele falou, não, ama o teu semelhante, faz você primeiro. Porque isso faz bem. Isso cria uma autoridade consciencial de autodignificação. Porque na atitude infeliz, na minha falta de compreensão com o outro, o que acontece comigo? Eu me indignifico diante da própria consciência. A consciência fala assim, olha, você não é digno de ser feliz. Então você vai permanecer infeliz. A consciência é um tribunal que usa como aferidor a lei divina. A lei, só existe uma palavra, é um tribunal que não tem ninguém lá. Só tem um juiz lá, que é ela, e sobre a cabeça dele tem uma plaqueta assim, escrito amor. Toda vez que a gente transgride aquela lei, nós sofremos. E ela se torna implacável, né? A questão lá que a gente encontra das religiões que fala do julgamento, né, que a gente vai ser julgado por isso, julgado por aquilo, esse julgamento ele vai acontecendo cotidianamente. Durante a existência do espírito, ele vai sendo julgado pela própria consciência. Não tem ninguém que vai nos julgar, que vai separar a gente, botar para um lado, um vai para o céu, outro vai para o inferno. O céu e o inferno são estados de alma. O espírito constrói o seu céu ou o seu inferno, que passa a viver enquanto já está a caminho da sua evolução.
Ele não precisa morrer para estar no céu, ou também não precisa morrer para estar no inferno. Se você vê a vida, se a gente observar a vida de muita gente, a gente não gostaria de ter uma vida daquela. Você vê só pessoas amargas, duras, infelizes, pessoas odientas. Essa pessoa está vivendo o quê? No inferno. Ela já está no inferno. Se ela desencarnar, ela só vai se transferir exteriormente para o ambiente que ela já está interiormente. Ela já está no inferno interior, então ela só vai se transferir para um ambiente, para dentro desse ambiente que ela criou durante toda a vida. Então, na verdade, as regiões umbralinas, a região de sofrimento do mundo espiritual, elas existem e não existem. Elas existem fisicamente para aqueles que estão lá dentro, naquele lugar, mas podem não existir para os espíritos venerantes, que podem passar por ali sem que aquilo exista para eles. Nós vemos na obra de André Luiz um momento em que eles vão passando numa região e o André Luiz e o grupo dele só enxerga cinzas, enxerga coisas, cheiros ruins, um ambiente desolador, cheio de... Aí o benfeitor passa perto dele, percebendo o pensamento dele, passa a mão sobre os olhos dele e ele começa a ver outra coisa. Ele vê o que os benfeitores estão vendo. Um lugar bonito, um campo verdejante, com cascatas, perfume de flores. Aí onde estava esse ambiente? Que o André Luiz não estava sintonizando. Que eles estavam vendo só o lado ruim. Estava dentro deles. Dentro de cada um de nós. Né? As pessoas doces, as pessoas serenas, as pessoas bondosas, né, que praticam a caridade, praticam o amor, elas já possuem um céu. Quando desencarnam, não precisa ir para um lugar, embora possam ir para uma colônia. Mas não é, o céu já está dentro dela e ela vai estar no céu em qualquer lugar que tiver. Tanto que a opção de grande parte dos espíritos que estão em colônias espirituais, que tem mais condição, que tem mais capacidade, é justamente trabalhar nas regiões de sofrimento, no meio do que nós chamamos de inferno. Então a gente quer fugir do inferno e eles vão lá para dentro. Para ajudar o quê? Ajudar os sofredores, os necessitados que estão ali a buscarem um despertamento das suas consciências, saindo daqueles lugares de agonia que eles estão. Então, essa construção que a humildade leva, né? Só a humildade pode fazer isso, que é levar a gente para o céu, que é o céu dos nossos sentimentos bons, das nossas boas ações. Mas a gente tem que começar a fazer. Como a Meire falou, né? É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, é claro. A gente não vai fazer isso de um dia para o outro, mas se não começa, permanecemos no lugar que estamos. Né? O Divaldo perguntou para a Joana de Anjos, né? Se nós desencarnarmos, como é que nós vamos estar no mundo espiritual? Como você estava no momento em que desencarnou. Como é que estava? Que sentimento você estava esposando naquele instante? Você imagina se uma pessoa desencarna no momento de uma crise de raiva, de ira, no meio de uma briga, ela infarta e morre. Desencarna. Você imagina como vai ser a ambiência desse espírito no mundo espiritual? Vai ser aquele inferno que ela estava vivendo naquele momento ali. Ela vai experimentar aquilo ali multiplicado por milhares de vezes. Né? Porque o corpo espiritual, ele tem uma capacidade muito maior do que o corpo físico de registrar tudo. Sensações, emoções, sentimentos. Então o nosso orgulho, né, exacerbado, ele pode levar a gente a viver nesses quadros de não aceitar as coisas como elas são, não compreender as relações nossas de vida, que são muito importantes para o nosso crescimento e a nossa edificação. Nada que nos acontece é por acaso. Toda a nossa vida está estruturada dentro do amor de Deus. Nós não estamos abandonados no universo, abandonados ao acaso, cada um fazendo a sua parte, né? Como muita gente acredita, que a gente é só esse corpo mesmo, que morreu, acabou. Né? Essa pessoa vive no inferno diário, né? Imagina, a qualquer momento vai acabar tudo. A qualquer momento eu vou deixar de existir. Mas ao contrário, né? Tudo que nos acomete, a existência que nós temos é uma escola de grande aprendizado, onde a gente pode aprender muita coisa. Tem uma frasezinha que eu não me lembro mais quem falou, e que traduz bastante isso. Lá é com K. Isso, exatamente. Lá é com K. Exatamente. Muito bem colocado, doutor. Pode falar, Gerson. Pegando aí até um gancho da pergunta da Meire, de tudo que você falou, e já falou isso agora há pouco atrás, parece assim, que o dia que eu atingi a humildade plena, então aí eu sou um Chico Xavier, porque, né, assim, porque o humilde aqui, ele não é orgulhoso, não é egoísta, então a humildade, trabalhar isso e atingir isso, ou não? É trabalhar o exercício das virtudes, né?
Trabalhar paciência, compreensão, tolerância, entendimento. Se ele for realmente humilde, pleno, Chico, por exemplo, não precisa trabalhar mais nada, né? Pois é, mas trabalhou, né? Mas trabalhou para chegar ali. Agora, ele dizia que não era. Olha só, e o Chico não era hipócrita. Então dá pra gente entender que ele fez um esforço de vida muito grande para viver como viveu. Mas é o que eu disse no início, a diferença entre a hipocrisia e a luta verdadeira que o Espírito está fazendo. Então, se a luta é verdadeira, o que você irradia também é verdadeiro. Agora, se não há luta, aí a aparência cai por terra a qualquer momento. O Chico dizia, perguntaram para ele o que ele mais temia. Ele disse, o monstro que está aqui dentro de mim. Ou seja, se o Chico tinha um monstro dentro dele, nós temos o quê? Nós somos. Eu fiquei perguntando, se o Chico tinha um monstro dentro dele, o que é que a gente tem? Né? Se Madre Teresa, se esses espíritos benévolos que ajudaram a humanidade, todos eles diziam, né? A Madre Teresa perguntaram para ela se ela era um anjo, ela falou assim, não, meu filho, eu sou um lápis da ponta quebrada, que Deus tenta escrever um poema de amor no coração dos homens. Um lápis da ponta quebrada. Então, meu Deus, se eles acreditavam ser assim, então você imagina o que nós, se nós formos nos nivelar por baixo, o que a gente é, né? Então a gente não pode olhar dessa forma, ou seja, é aquilo que nós comentamos agora. Qual é o esforço que a gente está fazendo verdadeiro? Isso aqui é importante. Não é nem ter a virtude propriamente, porque nós não vamos. O Emmanuel chega a dizer que se nós ganharmos uma única virtude, uma única, numa encarnação inteira, já terá valido a encarnação por muitos e muitos séculos que nós já perdemos. Uma única. Você imagine só como é difícil ganhar uma virtude. Não é fácil. Ter paciência, por exemplo. É fácil ter paciência? De jeito nenhum. Nós vamos ter que engolir sapos, cobras, lagartos, lagartixas e todos os bichos possíveis para a gente aprender a domar a nossa vaidade. Porque o que faz a gente ser impaciente é a vaidade. A gente é vaidoso, a gente quer que as pessoas cultuem a gente, que todo mundo faça como a gente imagina. Então a gente não suporta, não aceita, né? Tromba com o outro de frente. Então é difícil, eu tenho que engolir um zoológico inteiro, né? Para conseguir ter paciência, ter tolerância, ter entendimento. Não é fácil. Agora, se a luta é verdadeira, ela é válida. Nós não estamos dando lição aqui de perfeição não, porque pelo amor de Deus, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, nenhum de nós aqui, pode ter que tem alguém aqui que esteja nesse sentido, mas eu não me sinto assim. Eu me sinto na condição de quem realiza grandes lutas. E olha, luta hercúlea, viu? Porque tem momento que para segurar o bicho, vocês já viram aquelas pessoas que saem na calçada com aqueles cachorros que é quase o tamanho do dono, com aquelas coleiras, que o cara vai assim, ele bota o calcanhar no chão e o cachorro vai puxando ele, né? Bota o calcanhar assim e o cachorro vai puxando, vai arrastando ele. Tem hora que eu tenho um bicho desse tamanho dentro de mim, eu grudo aqui, seguro num negócio bem frio, ó, ele quase quer me arrancar. Mas essa luta, se for honesta, é o que eu disse, se é realmente um trabalho interior que você está fazendo para ser melhor, com certeza você vai ser visto pelos outros e também por si mesmo como uma pessoa melhor. E isso é bom. Sentir-se melhor, muito mais do que parecer melhor, o bom é sentir-se melhor. É acordar de manhã e sentir uma alegria no coração indescritível. Já pensou você chegar, acordar de manhã, respirar e sentir, graças a Deus, que dia maravilhoso, que noite que eu tive maravilhosa. Abrir a janela, respirar, agradecer a Deus pela vida, agradecer pelas pessoas, né? Até mesmo por aqueles que causam dificuldade, pelo trabalho. Mas sentir isso, não apenas usar, né, a parte racional, mas sentir que realmente a nossa vida é maravilhosa. Então, nesse momento, a gente está a caminho da humildade. Já está a passos largos andando na direção dela. Né? O difícil é aquilo que eu disse, é parecer, não pode isso. Isso é que a gente tem que evitar. O de parecer, para os outros pode ser confortável, mas para nós não é. Para o espírito não é confortável. Parecer não. Mas está lutando para ser, contendo-se para não deixar os bichos saírem, é uma vitória muito grande. Fala, não, eu sei que aquela pessoa é difícil, ela é terrível, e eu não gosto de estar perto dela, mas eu vou fazer um esforço, porque eu preciso aprender a conviver. É meu irmão, é um filho de Deus, vai mudar, eu tenho certeza que ela vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai ser melhor. Assim como Deus está me dando a oportunidade, também está dando para ele. Vocês acham que Deus não sabe que a pessoa é daquele jeito? Deus sabe, tanto sabe que também nós somos, ué. Mas por que Deus fez isso? Colocou essa pessoa do meu lado. Uma pessoa terrível desse jeito. E será que a gente tem plena consciência do que a gente significa para os outros também? Será que alguém também não está dizendo isso de nós? Nossa, mas essa pessoa é intragável, né? Por que será que Deus colocou esse bicho do meu lado?
E aí a gente acha que não, né? A gente acha que está tudo por... Como a gente sempre se avalia muito aquém do que a gente, né, no sentido figurado aí da coisa, então a gente acha que, né, muito além, muito aquém, então a gente acha que a gente está numa condição de... Não, né? Os outros têm que compreender as fraquezas da gente, mas a gente não compreende as fraquezas de ninguém, né? Ai do outro se ele pisa no tomate com a gente, né? A gente vai pisar na jaca inteirinha. Sujou, o outro pisa no tomate, a gente já quer matar a outra pessoa, quer exterminar ela. Se você, né? Para eu ser feliz, fulano e fulano tinha que desaparecer da minha vida, né? Mas não pode ser assim. Por quê? Porque isso não é bom para nós, para o nosso crescimento. A gente precisa conviver para poder crescer. A nossa relação humana é a coisa mais importante que nós viemos fazer aqui. Nós reencarnamos para isso. Não é para conquistar coisa, não é nem para a parte intelectiva, que ela é uma consequência. Se uma pessoa ficar sentada observando as coisas, ela aprende. Aprende com a movimentação das coisas, ela aprende, nem que seja por osmose, de alguma coisa ela aprende. Mas o sentimento é difícil, porque o sentimento é um exercício. É como ir numa academia, sentar lá na porta e ficar olhando os outros fazer exercício e querer sair de lá musculoso, né? Todo condicionado. Não, vai ter que pegar nos aparelhos. Então a relação humana ela é muito importante para desenvolver a humildade, desenvolver os bons sentimentos. Aí a Joana coloca aqui, né, que o inimigo do homem está nele mesmo. Então a gente é o próprio inimigo da gente mesmo, do nosso crescimento. Jesus não falou? Eu venci o mundo, vós tendes a vós mesmo para vencer. Quer dizer, ele compreendeu a humanidade, então venceu o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque o mundo não conseguiu tirar nada dele. O que ele veio fazer, ele fez. A mensagem que ele tinha que deixar, ele deixou. O testemunho que ele tinha que dar, ele deu. Então ele venceu. Não venceu? Venceu. Ele foi um vencedor. Né? Foi um vencedor. Agora, vocês têm a vós mesmo para vencer. Ou seja, nem é para vencer o mundo, é para vencer só a gente mesmo. Né? Não precisa vencer o outro, não precisa vencer ninguém. É a gente mesmo. Vós tendes a vós mesmo. Porque a gente é o primeiro inimigo de si mesmo. Né? Os condicionamentos, os nossos hábitos que a gente não quer mudar, que a gente não quer transformar, aquelas atitudes que a gente ainda mantém assim, arraigada, dura, né? Fulano me paga. E eu vou pagar quando? Quando é que eu vou acertar os meus débitos? Né? Depois eu vejo. Mas A gente fala, pô, eu não perdoo fulano de jeito nenhum. A consciência fala assim, nem eu te perdoo. Com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Mas por quem? Por Deus? Não. Pela consciência. O juiz mais implacável que a gente tem. Então ele fica lá, ou seja, você não vai perdoar? Então tá bom. Então, a hora que você vier aqui com seus dramas, eu vou te lembrar, né, da sua falta de perdão com o teu semelhante. Mas tudo isso é o quê? É uma construção, né? A gente vai fazendo essa construção, degrau a degrau, passo a passo, né? Um pouco de cada vez. Sem auto-martírio, sem se julgar a pior pessoa do mundo. A gente é o que é, gente. E Deus sabe que a gente é assim. Nós somos imperfeitos. O que nós não podemos fazer é sermos comprazes com isso. Aceitar a imperfeição e ficar reagindo e agindo com todas as prerrogativas da imperfeição, achando que isso é uma coisa normal. Quem quiser que me aceite assim. Tudo bem, os outros podem te aceitar assim, mas o único que não te aceita assim é você mesmo. A sua consciência não aceita, não. As pessoas te engolem, te aceitam, te suportam, me dão oportunidades, mas a minha consciência fala assim, não. Tem uma plaqueta aqui inscrita, dentro da minha consciência, escrito, uma placa bem grande escrito, amor. Tudo que eu fizer, ela vai me recordar, olha, é o amor. Tem que buscar o amor. Isso que você está fazendo está na contramão. A consciência fala, de jeito nenhum. Então sou eu mesmo, eu comigo mesmo. Tenho que buscar esse sentimento. Né? Então toda a dinâmica da nossa vida está nas nossas mãos. Isso é uma das grandes dificuldades, é uma coisa que as religiões não ensinam e que a doutrina espírita ensina veementemente. O que nós aprendemos nas religiões? Que tudo está nas mãos de Deus. Claro que toda a vida está nas mãos de Deus, mas cuidar da nossa vida é de nossa responsabilidade. Crescer, evoluir, aprender, melhorar-se é nossa responsabilidade. Deus indica caminhos, oferece recursos, auxilia, faz tudo o que for possível. É como você entrar numa escola e receber para estudar o melhor material existente no planeta, com os melhores recursos, com as melhores técnicas, com os melhores vídeos, com os melhores... Inclusive um professor assim, de última condição de aprendizado. Não tem melhor que ele.
e você ficar sentado olhando para ele, para todo aquele material, e não fazer nada. Então Deus faz isso, Ele provê a vida da gente com tudo o que nós precisamos, né? Tudo. Aí a gente fala, mas isso é vida? Onde já se viu me dar uma vida dessa? Com esses problemas, com essas pessoas? Pois é, essas matérias que nós temos que cursar. Essas pessoas fazem parte das mais importantes matérias que a gente precisa cursar. A matéria da paciência, a matéria da tolerância, a matéria do entendimento, a matéria do perdão, a matéria da reconciliação. Quantos corações desses que estão conosco, que hoje nos trazem grandes dificuldades, que a gente ateou fogo no coração deles. Pimenta, jogou pimenta, agora a gente está aqui com o extintorzinho, né? E ó, tentando apagar. Reconciliação. Muitas dessas almas, daquelas que trazem mais dificuldades, é reconciliação. A vida está no oportunidade. Reconcilia, meu filho, reconcilia. Vai, não tem jeito. Ó, para ser feliz é assim. Você não vai ser feliz deixando pendência para trás. Vai. Reconciliação. Nós ateamos fogo no coração deles. Mentimos, traímos, enganamos, perturbamos. Agora a vida põe perto e fala, olha, é hora da reconciliação. Porque ninguém nos agride gratuitamente não, viu? As almas que não nos conhecem, nós podemos ter com elas pequenas dificuldades. Mas quando a dificuldade atinge o sentimento, que machuca, que fere, né? Filhos que são obrigados a cuidar, obrigados não, né? Que são convidados a cuidar de pais e às vezes tem que renunciar à própria vida para ficar cuidando do pai, da mãe até o final da vida. Irmãos que têm dificuldades, que são convidados a viver juntos, às vezes irremediavelmente, dentro de conflitos de família, conflitos entre amigos, tudo isso está relacionado à nossa necessidade. São as matérias que a vida nos ofereceu para a gente desenvolver o quê? A humildade, trabalhar a humildade, aprenda a ser humilde, né? Desenvolva a humildade, vai convidando a gente a prestar atenção, a buscar entendimento, porque a partir do momento que a gente vai criando o entendimento dos outros, vai criando o entendimento de si mesmo também, vai melhorando no coração as condições da própria felicidade. A gente não chora por causa dos outros, chora por causa de si mesmo, chora por causa do orgulho ferido. Nas outras religiões não tem como enxergar dessa forma, não tem um instituto para reencarnação. Exatamente, não tem. Como tudo está decidido numa única vida, então você está irremediavelmente condenado a sofrer daquela forma, é porque Deus quer, não é? É assim que a gente aprende, mas isso não é verdade, né? Ninguém está irremediavelmente condenado ao sofrimento. Isso é um engano da gente, né? É um engano muito grande. Então todas essas matérias, essas disciplinas que a gente é convidado a frequentar, que as disciplinas da nossa convivência com os semelhantes, está na nossa planificação. Tudo está planificado. A vida toda programada. Claro que tropeço ali, quebra o dedão, fala, eu estava programado. Não estava programado, foi falta de atenção sua, né? Agora, a dinâmica das emoções, dos sentimentos, todas estavam programadas. Eu estava de antemão programado a conviver com você. Estava de antemão programado a conviver com você. Então, Deus não age arbitrariamente. Não é feito um sorteio lá no mundo espiritual e quem caiu, né, cada um pega uma cartela lá de túmulo e vai jogando aqueles que saírem, ó, esse vai para tua família, esse aqui não é feito um sorteio. A gente acha que é feito um sorteio, né? Nossa, mas eu caí aqui com fulano, pelo amor de Deus, hein? Isso é marido, isso é mulher, isso é família, isso são irmãos, isso é trabalho. Pois é, meu filho, não é sorteio. É a nossa condição, é a nossa herança. Somos herdeiros de quem? De nós mesmos. A nossa herança, a nossa bagagem foi a mala, a gente arrumou. Foi a gente que arrumou a mala. Não é o mala, viu? É a mala mesmo. Quando essa mala vai vir esse mala então fui eu que trouxe. Não é o mala, é a mala, viu? As peças que estão nessa mala foram arrumadas por nós. O mala está dentro da mala. O mala está dentro da mala. E a mala maior que a gente carregando a outra, né? Não tem jeito. Então nós estamos aí, né? Oh, meu Deus, a coisa é difícil. Olha só. A Joana fala assim, ó. O inimigo está nele, no homem, né? Que vem herdando de si mesmo através dos tempos. Então, ou seja, a gente vem herdando na esteira das reencarnações pelas quais nós vamos transitando. A gente vem herdando esses processos, né? Herdando. Oh, é difícil. Aprender não é fácil. a gente escuta, mas não pode, tá? Então a benfeitora coloca aqui que a gente se debate entre o passado de sombras e o futuro de luz, né? O que acontece conosco? Nós vivemos para tentar nos desvencilhar das consequências do passado
e ao mesmo tempo trabalhar pelo nosso futuro. Essa é a grande dinâmica da existência. A gente tenta, né, na nossa convivência, desvencilhar-se do passado. E como é que se desvencilha do passado? Resolvendo as coisas. Se nós temos dificuldades, principalmente na relação humana, a gente precisa ir trabalhando ela, para ir se desvencilhando, tirando as amarras, né, os grudes, né, as peias, porque a gente, além de fazer isso, tem que trabalhar pelo futuro. Corrigindo o passado, a gente prepara o futuro, a gente melhora o futuro, a gente pode aprender coisas novas. A convivência humana vai ensinando a gente as proporções dos nossos próprios sentimentos. O Livro dos Espíritos diz que aqueles que se isolam perdem a referência de si mesmo. A pessoa que fugisse para um lugar para não conviver com ninguém, ao cabo de algum tempo não saberia mais nem quem é. Perderia a própria condição de auto-entender-se, né? De auto-entendimento. Então são as pessoas que propiciam a gente se conhecer. A gente se conhece através dos outros, através das reações que a gente experimenta e manifesta com as atitudes dos outros. A gente vai conhecendo um pouquinho da gente, cada vez mais, né? Então a Joana diz assim, que cada ação provoca uma reação equivalente. Isso a doutrina espírita chama de ação e reação. Então tudo que eu faço retorna de alguma forma para mim. Isso é lei universal. Não é uma lei humana e nem uma lei inventada pelo Espiritismo. Chama lei de causa e efeito. É assim na matéria e é assim no espírito também. Toda a vida gira nessa dinâmica de causa e efeito. Causa e efeito. Então toda a ação, ela diz, provoca uma reação equivalente. Isso quer dizer o quê? Mesma proporção. De mesma proporção e intensidade. Então se eu estou sofrendo algo que está me acicatando, de alguma forma eu criei uma ação que gerou uma equivalência. E eu estou experimentando essa equivalência hoje. Então tem que prestar muita atenção. Isso não é castigo, não é pena de talião. E muito menos imposição divina. É uma reação natural de uma lei perfeita, que é chamada lei de amor, que é a lei universal, que só admite um sentimento, que é o amor. Fora dele, tem efeitos colaterais terríveis, né? É como a gente tomar o álcool e não querer se embebedar, né? Que é um efeito natural de ingerir o álcool, não tem alternativa. Se eu tomar um copo de cachaça duplo de 200 ml, né? Vai acontecer o quê? Por mais que eu tente ficar de pé, eu vou pender para algum lado, eu não vou conseguir me manter de pé. É uma consequência natural, não tem como. Né? Então, é castigo, né? Tá vendo? Eu tomei pinga, Deus me castigou, tô zonzinho. Né? Não, senhor. O efeito equivalente da sua ação é a bebedeira. Você perdeu seu equilíbrio, perdeu seu controle. E é assim. Né? Então, é uma reação equivalente, ela coloca. Né? Aí ela diz assim, que quando a pessoa não consegue uma resposta através de um estímulo positivo, ela busca o quê? Através de um estímulo negativo. Então, normalmente, o que é o estímulo positivo? Eu te amo, para uma contestação equivalente. Eu também. Então, esse é o estímulo positivo. A maior parte do tempo na Terra, a gente busca isso. Dizer eu te amo para os outros, para ouvir eu também. E ai do outro se a gente falar e não escutar dele isso, né? Eu te amo. E fica já assim, né? Vixe, não veio resposta. Se não vem resposta, a pessoa já entra em depressão imediatamente. Tem que responder. Por isso, quando alguém falar alguma coisa para vocês, eu te amo, respondam. Eu também. Porque, olha, não responder causa um dano terrível no outro. Né? Não, o pior é quando vem a resposta. Ah, você sabe que eu amo você. Aí complica, né? Esse você sabe. Aí um grilinho entra na cabeça. Será que ama mesmo? Né? Então esse é o espírito que precisa de uma compensação positiva. Né? A Joana fala que esse é o espírito que precisa de uma compensação positiva. Hã? Não, isso é muito complexo, tem outras coisas, né? Ou? Porque... Entre outras coisas.
Entrou as nossas... Não é só a nós, né? O nosso membro também, né? Deu para perceber, né? Deu pra esses somos todos nós. Nós somos assim. Desse jeito. Todos nós, não é você não. Todos somos assim. Ai dos outros se a gente falar e não receber, não ouvir, né? Quando a gente não escutou nada, fala ingrato. Né? Quer dizer, tudo que eu faço para você, então as coisas que, né, quer dizer, eu vivo para você, eu vivo para te... Né? Pois é. Esse, aí vem a cobrança, né? Se não escuta, aí vem a série de cobranças. Pode falar. Assim, quando a pessoa não responde por eu quero, não escuta. A indiferença é uma coisa que machuca muito mais às vezes do que não dá. A indiferença é. Mas desde que não seja avaliado como indiferença, né? Porque às vezes a nossa necessidade compensatória avalia a não resposta do outro como uma indiferença, né? Aí é complicado. Por isso que é importante a gente ter a autossuficiência afetiva, né? Quando o homem é autossuficiente afetivamente, um homem humilde, dotado de bons sentimentos, ele, embora goste de ouvir do outro, o eu te amo, é claro que eu também, né? Gosta sim, claro que a gente gosta. A Joana de Ângeles, no livro chamado Amor, Imbatível Amor, ela diz que na Terra, a gente vai estudar esse livro, viu? É um livro maravilhoso, chamou Amor, Imbatível Amor. Ela diz que na Terra o amor é físico ainda. A gente precisa demonstrar para as outras pessoas, né? O outro é que não precisa esperar, mas a gente precisa demonstrar. É importante que a gente demonstre a afetividade. É importante. Aquelas pequenas cortesias, né? Aqueles carinhos pequenos dos presentes, não para comprar, mas para manifestar mesmo o carinho, para manifestar o respeito, né? A ternura, a fala, né? As atitudes, né? As atitudes que a pessoa vai fazendo, que vai mostrando e vai demonstrando à volta que a pessoa é importante para nós, que as pessoas são importantes para nós. Tem gente que nunca mostra e nunca faz nada de nenhuma amabilidade, nada, nenhum tipo, não faz uma atitude, nada que gere benefício para ninguém. A pessoa vive no mundo dela e acabou. Eu não faço mal para ninguém. Pois é. Nem bem também, né? Não faz nada. É um nulo, né? Um nulo afetivo. Né? Um nulo, né? Então é importante que a gente preste atenção nisso. Não, ela chama isso de compensação positiva, que é aquela que a gente quer escutar do outro, o eu te amo. Mas ela diz assim também que quando a pessoa não consegue isso, aí ela vai para a compensação negativa. Ninguém me ama. Aí ela vai para o outro lado. Tá vendo? Ninguém me ama. Né? Coitado de mim. Só eu que faço. Nunca ninguém faz nada para mim. Então a pessoa entra na posição da vítima, do coitado, né? Do coitadinho de mim. Essa é tão ruim quanto a primeira. Oi? Tenha pena de mim. Então essa compensação é tão ruim quanto a outra. Né? Ela é tão ruim quanto a outra. Porque ambas impedem a pessoa de o quê? De criar mecanismos de autossuficiência afetiva, de autoentendimento de si mesmo, de crescimento emocional e espiritual. Ela impede, porque a pessoa permanece estacionária, né? Estacionária sem crescer. Ela não consegue vincular esse sentimento a alguma coisa nobre, né? Normalmente a pessoa que fala assim, ninguém me ama, a Joana fala assim, aí vem a resposta do outro, que é uma resposta evasiva, porque ninguém gosta de conviver com quem tem autodepreciação. Não sei se vocês perceberam. Ninguém sente prazer ou bem-estar de estar perto de alguém que tem autodepreciação. Aí a pessoa fala assim, ninguém me ama, o outro fala assim, não me inclua nisso. Ou seja, não tenho nada com isso. Problema seu, né? Ou então a pessoa fala assim, aí a pessoa pode partir para uma agressividade, né? Onde ela fala assim, não gosto de ninguém. Aí ela vai ouvir dos outros. E a recíproca é verdadeira. Nós também não gostamos de você. Olha só. Quando a pessoa parte para essa segunda parte, que é a compensação negativa, ela tem agravantes sérios. Quando ela fala ninguém me ama, o outro fala assim, não tenho nada com isso. Quando ela fala não gosto de ninguém, aí todo mundo responde, nós também não gostamos de você. Nós também não queremos saber de você. Vaza daqui. Quer dizer, aí ela fica pior do que está. Você vê, essa compensação negativa é pior do que a primeira. Né? É muito ruim. Porque a pessoa vai trabalhar com o quê? Com a autopiedade. Tentando buscar o quê? Compensações na piedade dos outros. Né? E mesmo que receba, viu?
não vai se sentir melhor por isso. Mesmo que alguém tenha pena, fala, coitadinho, né? Coitado, ninguém gosta, então, vem cá, o que você quer? Você quer um bolo? Vou fazer um bolo para você, né? Você quer um chinelo novo? Vou te dar um chinelo novo, né? Não vai mudar o sentimento que ela tem a respeito de si mesma. Ela vai continuar se achando, tá vendo? Olha lá, ó, para ele tá fazendo por isso, para mim, então realmente eu sou um coitadinho. Aí, ó, eu tenho razão, então. Eu sou uma porcaria mesmo, olha lá. Não tem jeito. Porque se não faz, tá vendo? Olha lá, ninguém gosta de mim, eu sou uma porcaria. Se faz, olha lá, tá vendo? Ó, tá fazendo para mim porque eu sou uma porcaria. Tá tendo dó de mim, ó. Não tem jeito. Não tem saída. Então, o estado compensatório, né? As compensações, elas não fazem bem em hipótese alguma, nem positiva nem negativa, né? Porque o espírito precisa trabalhar os seus sentimentos para quê? Para ter a humildade de olhar para a vida com a singeleza que a vida tem. A vida é singela, é a gente que complica. A gente que cria fantasias, ilusões que vão asfixiando a gente, vai, né? Trancando a nossa garganta, né? Aquelas coisas que a gente vai engolindo e deixa entalada aqui, ó, por causa do nosso orgulho, vai asfixiando a gente. Então é importante que a gente busque isso, né? Esse sentimento de plenitude, de doação, que é o momento de oferecer aos nossos semelhantes o bem que a gente precisa fazer. A compensação, ela não é benéfica, né? O único bem que nos faz bem é o bem que a gente produz. Ou é o bem que cria uma atmosfera onde o nosso espírito tem a oportunidade de conviver. Amar é a condição de maior dignidade que o espírito pode alcançar. Mas muito mais do que amar simplesmente por uma didática de uma lei que nos foi oferecida por Jesus, é necessário que essa compreensão desse sentimento tome conta de nossa mente. Amar é uma possibilidade de felicidade. O espírito que desenvolve a condição de estar próximo do seu semelhante, pura e simplesmente para vê-lo feliz, é alguém que está determinando a si mesmo momentos de calmaria e tranquilidade no mundo de tormenta interior onde vive. Havemos de navegar pelos rios, pelos mares íntimos. Nossas embarcações, vez outras, experimentarão o frisson das águas, mas nem por isso devemos nos amedrontar. No meio da tempestade insidiosa que desejava precipitar ao fundo das águas a embarcação onde estava Jesus e os seus discípulos, ele observou-lhes com piedade, lamentando-lhes a falta de fé, que é, na verdade, a falta de sentimentos, de confiança e plenitude interior. Olhou para a tormenta e disse: cala-te, e ela se acalmou. Neste sentido, devemos nós também, ao observarmos os convites infelizes das nossas ilusões que nos chamam a revidar, a gritar com os nossos semelhantes e a trazer-lhes desconfortos em tranquilidades, cala-te, para que tenhamos a oportunidade da meditação, da reflexão e da mudança de rumo interior diante dos convites que a vida nos faz. Somos herdeiros de nossas emoções, cuidemos de modificá-las. Mesmo entre lágrimas, digamos ao nosso coração: é possível ser feliz. Ao compreender, ao silenciar diante de uma injúria, o espírito autoriza-se a buscar a compreensão para suas próprias dificuldades de injuriadores, traçando planos de autorreconstrução. Fica conosco, amorável Jesus, nesta manhã, em que estamos na Tua presença, a rogar-te a humildade necessária para compreender a vida e os seus impositivos de crescimento, sejam eles as pessoas ou os desafios emocionais, morais e materiais. Graças te damos e esteja conosco agora e sempre.